Pode começar. Doutor Reale, relembre aí a sua infância, juventude, a sua origem social, a sua formação. Eu acho que não é possível contar a vida, sobretudo de uma pessoa com uma vida tão longa, sem levar em conta os primeiros anos que têm tanta importância e significado. Eu nasci em uma pequenina cidade paulista chamada São Bento do Sapucaí, que tem a característica de estar na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. De tal maneira que para chegar a ela, eu preciso passar por parte de Minas Gerais. Em São Bento do Sapucaí, porém, não é a cidade da minha infância, porquanto dela saí ainda com poucos meses. Eu, ao contrário, passei a minha infância em Itajubá, a cidade de Venceslau, do presidente Venceslau Braz, ainda à margem do rio Sapucaí, mas já no estado de Minas. E tive uma infância de uma família burguesa, para a época e para o lugar, abastada. Tive, portanto, tudo aquilo que podia ser exigido de uma criança nos primeiros anos. E participava intensamente, quer dos estudos no ensino fundamental, quer dos passeios e recreios. E foi por essa participação intensiva que eu deixei de morar em Itajubá. É que participava da vida alegre dos moleques da cidade e dos primos e parentes que iam frequentemente a me visitar. E um dia eu saí para ir nadar no rio Sapucaí. E lá nos divertimos com uma cobra d'água. Quando chegou meu pai, de surpresa, e ficou perplexo e indignado, porque para italiano, cobra é cobra, pouco importando que seja mansa cobra d'água. E o resultado é que me trancafiou num colégio interno na capital de São Paulo. É a razão pela qual eu digo que o meu destino foi mudado por uma cobra. E vim para São Paulo para ser aluno interno do colégio, daquela época chamava Instituto Médio Dante Alighieri, que era um colégio italiano, onde não se falava, no ensino propriamente, outra língua que não fosse o italiano. E eu ignorava completamente essa língua, porque sendo minha mãe Vieira da Rosa Góes, que era dia, ela falava português. E meu pai também falava em casa português, muito embora fosse um médico italiano, de grande cultura, aliás, o que influiu muito na minha formação intelectual. E então aconteceu de ter, no colégio interno do Dante Alighieri, conhecido, ainda menina, aquela que iria se tornar a minha esposa e com a qual iria viver nada menos de 63 anos. Por aí se vê como o acaso interfere na existência dos indivíduos e das nações, tendo razão Monod e Maquiavel quando falam que o acaso ou a fortuna tem um valor de incidência fundamental no desenvolvimento de nossa existência, quer individual, quer coletiva. Assim começou a minha vida, com uma formação clássica dispensada pelo Colégio Dante Alighieri, que era um colégio clássico, com 7 anos de ensino de latim e de literatura muito intensa e intensiva, sobretudo literatura italiana. Bastará dizer que os últimos 3 anos do colégio, ou chamado na época 3 anos do liceu,
eram destinados à leitura e comentário da Divina Comédia. No primeiro ano do liceu, estudava-se o inferno, no segundo o purgatório e no terceiro o paraíso, para mostrar a intensidade do estudo literário que iria naturalmente influir poderosamente na minha formação espiritual. É assim que começou a minha vida, o que ela tem de essencial, além naturalmente da afeição. Mas devo dizer que em um certo momento a minha família passou por uma crise econômica profunda, queria me obrigar, ainda adolescente, a trabalhar, dando aula de latim para poder sobreviver. E tinha apenas 14 anos e já ensinava latim e francês em aulas particulares. O meu destino estava traçado. Iria ser, ao longo da vida, aquilo que na realidade sempre fui, um professor. Se me perguntarem o que é que fui, acima de tudo, eu responderia imediatamente: acima de tudo, acima da advocacia ou da filosofia, a minha vida foi a de um magistério. E os primeiros tempos, como é que o senhor foi atraído para a política? Eu sempre tive interesse e atração pela política. Comecei a perceber isso ainda menino, quando rebentou a Revolução de 24 e já então morava em São Paulo. Porque o fato de ter sido transferido para São Paulo e um acidente sofrido por meu pai levou a morar em São Paulo, herdando, por assim dizer, uma clínica de um seu antigo colega que voltava para a Itália. E quando rebentou a Revolução do Isidoro Dias Lopes, eu tinha 13 para 14 anos e comecei a me interessar pela vida política até o ponto de fugir de casa para ir ouvir um comício que os revolucionários faziam no Lago do Aroche para convocar voluntários. E fiquei muito espantado quando um orador disse: nós vai por esse mundo afora defendendo o Brasil. Eu fiquei impressionado com o mau português e disse: com esse não vou. De maneira que eu, desde menino, tive atração pela vida política e estava talvez no sangue, porquanto meu avô, Miguel Queradia, apesar de italiano, que era um fazendeiro, na ocasião, homem de muitas posses, se interessava profundamente pela vida política local de São Bento de Sapucaí, a tal ponto que se transformou, que recebeu o grau de major da Guarda Nacional. De maneira que o que acontece tem sua razão de ser, mas é inexplicável. Mas como o senhor chegou... Sim, só um minutinho, deixa eu secar um pouquinho. Só um minuto só. Ele vai secar um pouquinho. Está sempre no lugar da coisa porque ele está muito grande. Só secar um pouquinho. Para ele poder... ele está olhando você. Porque isso, eu queria botar um pouquinho mais de frente para ele, sabe? Mas até já que ele está virado. Não vai atender com a seriedade. Não. Está ótimo, viu, professor? Está bem? Está ótimo. Eu vou perguntar, Beleza. só para lembrar o senhor, como é que começou a sua militância política? Bem, quando estudante, depois... Não, peraí, professor. Já? Pode. Quando adolescente, aliás, quando já moço, eu ia estudar medicina, que seria, por assim dizer, seguir a trilha da minha família, porque eu seria talvez o 7º médico da família. Mas à última hora senti que esse não era o meu destino.
ao fazer uma visita a um hospital e resolvi estudar Direito. E estudar Direito na Faculdade de São Paulo, cuja imagem está ali. Estudar Direito na Faculdade de Direito de São Paulo é participar necessariamente da vida política, porquanto a época era na véspera de 1930, por conseguinte, numa fase de transição fundamental para a formação política nacional. Eu era contra o regime antigo do voto de pena e da falta de voto secreto e da verdadeira democracia. De maneira que participei, já como estudante, desta luta pela implantação no Brasil de um sistema jurídico democrático com garantia plena dos direitos. E participei, portanto, da Revolução de 30. E mais tarde, quando o presidente Getúlio Vargas não foi fiel aos compromissos assumidos no plano democrático, e São Paulo assumiu a Revolução Constitucionalista de 32, eu, que já estava no segundo ano de Direito, me alistei como voluntário. E como era o único aluno, o único estudante de Direito que tinha feito o serviço militar no Colégio Dante Alighieri, passei a ser terceiro sargento. E foi na qualidade de terceiro sargento que fui para o interior do estado de São Paulo, na zona sul de Itaquera, Caputera, à altura de Avaré, para participar, portanto, da Revolução Constitucionalista. E quando esta não conseguiu vencer as tropas revolucionárias muito mais poderosas do governo federal, eu entrei numa natural crise, como foi a de todos os vencidos. Mas compreendi que a vida continuava e participei, portanto, intensamente da vida política. No momento, eu tinha uma formação socialista, em parte influenciada por certa tradição mazziniana, num socialismo moderado, seguido por meu pai. Não, de Mazzini, que foi um dos grandes líderes do pensamento italiano. Liberal, social, para empregarmos uma expressão na época que não corresponderia exatamente à situação da época. Mas o fato é que, depois, por uma série de circunstâncias, percebi que havia necessidade de superar o liberalismo dominante no Brasil, por ser um falso liberalismo. Foi em reação contra o liberalismo que houve a tomada de posição de vários jovens daquela época, como é o caso, por exemplo, de Santiago Dantas, de Goffredo da Silva Teles Júnior, de um Jeová Mota entre os militares, de um padre Éder Câmara, de um Antônio Galotti, de um Thierry Martins Moreira e de tantos outros cujos nomes não me ocorrem neste momento. E todos nós formamos naquele movimento tão mal julgado que se chamou o integralismo. Quando se fala em integralismo no Brasil, se pensa logo em fascismo, o que é uma interpretação errônea e, pelo menos, incompleta. Na realidade, o que nós éramos eram nacionalistas de formação política visando a instauração de uma nova política no país que não se contentasse apenas com o problema do voto, mas levasse em consideração, ao lado da democracia, os problemas sociais fundamentais da população. Era uma solução, porém, corporativa. Era um corporativismo nacionalista,
mas corporativismo democrático, enquanto que o do fascismo era um corporativismo estatizante. Mas é evidente que o partido tinha influência do que havia na Europa. Tinha da influência e da Itália, porquanto o integralismo começou em 1932, quando o nazismo ainda pouco significava no mundo e veio a ter influência somente quando o integralismo praticamente estava para findar, porque o integralismo durou apenas 5 anos. O senhor viu que o Jornal do Brasil de ontem publicou uma matéria sobre a influência do partido nazista De jeito nenhum. em São Paulo. Não, em São Paulo nunca houve influência do partido nazista. O nazismo teve influência do Rio Grande do Sul e sobretudo em Santa Catarina. Mas em São Paulo, influência muito reduzida de um grupelho insignificante. E no integralismo nunca houve influência do nazismo como tal. O que houve foi um certo movimento diminuto também, antissemita do ponto de vista mais do econômico do que racial, chefiado por Gustavo Barroso. Mas era uma minoria, movimento este com o qual não participei. E a demonstração, a prova cabal de que jamais participei do movimento antissemita está no fato seguinte, que quando escrevi em 1934 o meu primeiro livro, O Estado Moderno, eu o dediquei a um judeu estudante, meu colega, falecido na Revolução de 34, o húngaro José Prais. De maneira que nunca alimentei qualquer diferença contra o judeu por ser judeu. Eu queria saber só alguma coisa, um detalhe. Essa sua opção pelo curso de Direito, aconteceu alguma coisa que fez o senhor desistir da medicina para optar pelo Direito? Alguém lhe influenciou? Não houve influência de pessoas. Houve influência da minha visita a um hospital, sentindo o cheiro do clorofórmio e verificando o tipo de vida que ia ter e que eu percebi que não estava condizente com as minhas tendências naturais. E mesmo porque o direito era algo de mais próximo de uma certa vocação que sempre teve pelos problemas de natureza filosófica. E essa adesão às teses do integralismo, houve alguém ou alguma coisa aconteceu que o fez uma aproximação natural? Não transformemos a vida numa sequência de causalidades, porque isso seria muito fácil e difícil de explicar. A minha ida para o integralismo obedeceu a uma situação de momento, porque naquela época até Churchill tinha admiração por Mussolini e pela obra que ele estava realizando na Itália. Se depois Mussolini se transformou num joguete na mão de Hitler, esse é um outro processo histórico. Naquele momento ele estava realizando algo de significativo para a Itália que tinha saído de uma desordem incomparável. De maneira que todo mundo tem sua razão de ser nas condicionalidades históricas, razão pela qual Ortega y Gasset diz com muita razão: eu sou eu e a minha circunstância. São as circunstâncias que determinam, muitas vezes, as razões de ser de nosso existir. E eu, naquele momento, tinha, portanto, que tomar uma posição, como tantos outros o tomaram, numa sentido do chamado Estado forte, como solução para a crise do momento, inclusive para fazer face ao movimento comunista, ao perigo comunista que se apresentava de maneira bem visível em todo o mundo. Agora o senhor viu que depois do... Ele vai corrigir aquela luz ali que apagou. Mas depois de um dos maiores erros do comunismo mundial, aliás, a Alzira diz naquele Vargas, meu pai, que o general Cordeiro passou
2 dias para andar 4 quarteirões, não é? Tá valendo assim. Que o general Cordeiro de Farias, que devia socorrer o Getúlio, passou 4 dias, aliás, 2 dias para percorrer 4 quarteirões. Não sei. Eu não morava no Rio de Janeiro, na sua casa. Faça aquela pergunta do Putin. Pode fazer a pergunta que ela não senta. Depois da intentona comunista de 1935, 2 anos depois, houve o putsch integralista, que foi uma tentativa de tomada do poder por golpe de Estado pelos integralistas. Cercaram o Palácio Guanabara e a Alzira Vargas do Amaral Peixoto, no livro Vargas, Meu Pai, conta que o socorro através do general Cordeiro de Farias chegou atrasado, passou 2 dias para atravessar 4 quarteirões. Bom, em primeiro lugar, eu preciso fazer uma correção fundamental. É uma tolice, te perdoo que use essa palavra, falaste em putsch integralista. Na realidade, o que houve foi uma aliança entre integralistas ressentidos com o fechamento do partido, num grupo chefiado por Belmiro Valverde, que era, aliás, uma grande pessoa, um grande médico e uma grande personalidade, um grupo chefiado por Belmiro Valverde, e os liberais de São Paulo, da Aliança Liberal. Tanto assim que o chefe geral era o general Castro Júnior, que depois confirmou essa minha declaração, conforme eu explico longamente no meu livro de memórias. O integralismo foi um instrumento, foi o corpo de ação no ataque ao Palácio Guanabara, mas chefiados por um líder liberal, o capitão Fournier, que não é nada mais, nada menos do que o famoso capitão-chefe do trem blindado da Revolução de 32 em São Paulo. De maneira que essa história está mal contada, como tudo aquilo que a esquerda nacional deforma de maneira intencional. De maneira que, em primeiro lugar, quero dizer isto. Nessa ocasião, eu não estava no Rio de Janeiro, mas eu morava em São Paulo, de onde, por conseguinte, não podia estar participando no putsch integralista do assalto ao Palácio Guanabara. E tampouco o Plínio Salgado, que na ocasião se encontrava exilado em São Paulo, ou melhor, hospedado em São Paulo, desde quando o integralismo fora fechado. Então, o senhor se filiou ao partido? O senhor é filiado? Como? Tem que ser mais alto. O senhor se associou ao partido. O partido lhe indicou para constituinte, para ser... Não. Então, em 1937 e 37, Plínio Salgado, ou 38, me lembro bem, nesse momento, assim, a questão da data, Plínio Salgado foi para a Europa e deixou como representante dele uma pessoa que, de acordo com as normas integralistas, não tinha a prioridade na representação. Eu não concordei com essa sua decisão e me afastei definitivamente do integralismo. De maneira que, em 1938, eu já não tinha vinculação nenhuma com o Partido Integralista, passando a atuar livremente. Porém, diante dos reflexos da época, fui obrigado a exilar-me para escapar à proteção, à perseguição, que eu era naturalmente vítima. E fui para a Itália, onde passei alguns meses, quando resolvi voltar novamente para afrontar a situação e resolver. Já então, estava casado e tinha uma filha. De maneira que a situação era bem complexa. De volta a São Paulo, fui preso e, em seguida, posto em liberdade, porque nada houve de comprovado contra a minha participação
no chamado putsch integralista, em cuja feitura, na realidade, não tive participação sequer do ponto de vista programático. Durante todo o Estado Novo, o que o senhor fez? Durante o Estado Novo, aqui eu preciso explicar um pouco. Enquanto nos últimos anos do movimento integralista, enquanto que Plínio Salgado, de certa maneira, mostrava uma certa reserva para com o presidente Getúlio Vargas, eu achava que o integralismo podia ser uma força auxiliar, não do Estado Novo em si, mas para dar a esse conteúdo que ele não tinha. Mas de maneira que talvez Getúlio Vargas soubesse desse meu entendimento. O certo é que os acontecimentos levaram-me a me tornar uma espécie de colaborador de Getúlio Vargas. Mas para compreender isso é necessário que eu conte um fato fundamental na minha vida e que não tem nada de política. É que quando eu me vi vítima da vida política, eu resolvi voltar à minha tendência natural do magistério e me preparei para um concurso à Faculdade de Direito de São Paulo, um concurso de Filosofia do Direito que foi naquela época aberto em 1939. E foi então que escrevi minha tese, Fundamentos do Direito, que foi publicada em 1940 para o concurso então realizado. Eu venci esse concurso, mas por um duplo ódio filosófico e político, o meu concurso foi anulado. Ou por melhor dizer, o meu concurso foi anulado. Muito embora eu tivesse sido aprovado por distinção pelos 3 professores de fora e reprovado com 6,85 pelos 2 mestres da casa que faziam parte da banca. Foi nessa ocasião que procurei o presidente Getúlio Vargas para fazer um apelo no sentido de que o meu recurso para o Conselho Estadual Federal de Educação, Conselho Federal de Educação, não sofresse influência política através da intervenção do interventor de São Paulo, que era Adhemar de Barros, pressionado pelos professores paulistas. E nessa ocasião, Getúlio Vargas disse: não haverá intervenção política. Se o Conselho entender que o senhor tem razão, o seu posto será garantido. E, efetivamente, o Conselho Federal de Educação acolheu por unanimidade, praticamente, o meu recurso e foi restabelecida a validade do concurso por mim vencido. E foi assim, graças à neutralidade de Getúlio Vargas, que eu pude ser professor da Faculdade de Direito de São Paulo. Professor, eu queria, em primeiro lugar, lhe perguntar justamente sobre essas 2 personalidades. Em primeiro lugar, Plínio Salgado. Como é que o senhor o conheceu? Como foi a sua relação com ele? E, na perspectiva histórica dos dias de hoje, como é que o senhor vê o papel do Plínio Salgado na história do país? Há um aspecto muito curioso na minha vida com Plínio Salgado. Porque Plínio Salgado nasceu na mesma cidade em que nasci eu, São Bento do Sapucaí. Mas eu nunca o havia encontrado. Só o encontrei quando já formado, portanto, advogado militante, é que eu vim a conhecer. Plínio era um homem de grande talento, um dos maiores escritores deste país. Não se faz justiça à obra literária de Plínio Salgado. O Estrangeiro, de Plínio Salgado, foi o primeiro romance social publicado no Brasil. E ele focalizava exatamente o conflito de imigrantes em São Paulo, com o aparecimento de novas ideias tendentes a interpretar o mundo contemporâneo. Pois bem, eu tinha simpatia pelo Plínio escritor, que eu conheci pelo livro antes de conhecer,
pessoalmente. De maneira que Plínio Salgado não pode ser esquecido, antes de mais nada, como um autodidata de genialidade, sem dúvida, incontestável. E ele tinha uma formação filosófica de autodidata, de filosofia política, que ele revelou no seu livro, que merece ser relido, e que se chama Psicologia da Revolução. De maneira que foi aí que ele começou a escrever outras obras fundamentais. E se ele não tivesse valor, não teria atraído em torno de si a juventude mais intelectual, mais representativa da época, com jovens como Santiago Dantas, Jeová Motas e os outros nomes que eu acabei de rememorar. E tanto no Brasil, no Rio de São Paulo e no Rio de Janeiro, como também no Recife e em outros, e no Rio Grande do Norte, o grande Luiz Câmara Cascudo. De maneira que é preciso compreender, o integralismo na época reuniu o que havia de mais importante e significativo da juventude do tempo, fazendo face a outros intelectuais que operavam na linha marxista. De maneira que Plínio Salgado basta isto para mostrar que ele era um homem que efetivamente tinha uma personalidade. É claro que ele tinha uma ambição desmedida e pensou que tivesse condições de fazer face numa luta política ao presidente Getúlio Vargas, que, ao contrário, era um homem que não tinha a capacidade intelectual do Plínio Salgado, mas tinha muito mais habilidade política, como demonstrou ao longo de toda a sua prodigiosa existência. E como é que o senhor traçaria um retrato de Getúlio Vargas? Já que o senhor fez esse retrato do Plínio Salgado, qual seria o retrato que o senhor faria do Getúlio Vargas? Getúlio Vargas é uma personalidade que efetivamente merece um estudo muito profundo, porquanto ele é uma figura bem diferente daquela que geralmente é pintada. Ele é apenas apresentado como um homem que dava os seus golpes políticos inteligentes e se apoderava do poder para manter-se nele de maneira mais longa. Mas, na realidade, Getúlio Vargas era um estadista, como demonstrou em várias oportunidades. Eu mesmo tive um episódio que demonstra bem como Getúlio Vargas acompanhava tudo o que acontecia no país. Certa feita, eu fui convidado para ir ao Palácio do Guanabara, ou melhor, para Petrópolis, para onde Getúlio Vargas desejava a minha presença. E chegando lá, Getúlio me convidou para representar o Brasil numa reunião, numa conferência internacional do direito do trabalho. Notem bem, uma conferência internacional do direito do trabalho. Muito embora fosse um cultor também do direito do trabalho, estranhei o convite e Getúlio disse: preciso do senhor, e mais do que isso, preciso que o senhor, ao chegar em Genebra, se inscreva na secção relativa à vida, à agricultura. Foi maior ainda a minha estranheza. Mas disse: quando o senhor chegar lá, o senhor compreenderá a razão dessa escolha. Eu pretendi maiores explicações e ele me respondeu: se o senhor precisasse de maiores explicações, não o teria convidado. Eu chegar a Genebra como um representante, integrando um dos dois representantes do Estado do Brasil na Conferência Internacional do Trabalho, eu obedeci a instrução recebida no sentido de ir para o setor agrário. E verifiquei que nesta área estava sendo programada uma
solução altamente prejudicial ao Brasil, e que seria a dispensa do salário mínimo nas plantações. Era a Inglaterra que, após a guerra, ainda pensava poder impor o seu plano de exploração das plantações no seu amplo e já por findar-se país colonial, o Império Colonial. E imediatamente eu me opus a esta solução, porquanto o Brasil teria que, nas plantações de açúcar, de cana, de café, de algodão, de pagar o salário mínimo, enquanto que os seus competidores estariam dele dispensados. Havia, portanto, um desequilíbrio fundamental. Vejam bem como o presidente Getúlio Vargas estava a par de coisas dessa natureza, mostrando a atitude com a qual ele acompanhava os acontecimentos nacionais. E eu, felizmente, tive um êxito favorável, fazendo prevalecer o ponto de vista brasileiro, por uma votação em plenário, por quanto fora vencido no seio da comissão. De maneira que eu lembro esse episódio não para enaltecer uma atitude minha, mas para mostrar até que ponto o presidente Getúlio Vargas acompanhava os acontecimentos nacionais. E ele revelou. Agora, o Estado Novo era uma continuidade da tradição positivista do Rio Grande do Sul. Geralmente, quando se fala no Estado Novo, mais uma vez surge a comparação com o fascismo italiano, com a Carta del Lavoro como inspiradora da nossa legislação trabalhista, o que até certo ponto é verdade. Mas, na realidade, Getúlio Vargas era um positivista, era um adepto, até certo ponto, da visão da teoria política de Augusto Conte, para quem o poder executivo é o poder máximo e fundamental, sendo o poder legislativo apenas de natureza fiscalizadora. Daí o desprezo que o Getúlio sempre manifestou para com o parlamento e a força que ele dava ao exercício do poder presidencial. De maneira que eu considero Getúlio um homem de grande força, grande capacidade política e que soube ver alguns problemas fundamentais do Brasil. Um problema que ele afrontou foi da organização administrativa. O grande instrumento de ação do Estado Novo foi o DASP. O DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público. Porquanto através do DASP, ele organizou não só a nação, mas também permitiu que se organizasse os estados. Digo isto porquanto ele me nomeou depois membro do Conselho Administrativo do Estado de São Paulo, que legislava ao mesmo tempo para o Estado e para os municípios todos de São Paulo. E, ao mesmo tempo, controlava e, de certa maneira, fiscalizava a ação do interventor nomeado pelo próprio Getúlio Vargas, que na ocasião era o doutor Fernando Costa. De maneira que nós devemos ao Estado Novo uma reestruturação administrativa do país, o que nem sempre é lembrado e que constitui uma grande injustiça do ponto de vista da sua contribuição à cultura brasileira. O suicídio do Getúlio não fez o senhor mudar a imagem, o conceito que o senhor tem do Getúlio? Como? Não entendi bem. O suicídio de Getúlio Vargas não fez mudar nada em relação ao conceito que o senhor tem dele? Getúlio Vargas, com a sua atitude, revelou duas coisas. Primeiro, que ele não tinha uma formação espiritualista, como, aliás, demonstra, ele não tinha uma formação espiritualista.
Mas, por outro lado, revela uma coragem moral impressionante, porquanto ele se sentiu vítima de uma conspiração que não correspondia absolutamente aos fatos que lhe eram atribuídos. Ele pôde, inegavelmente, negar a liberdade ao país. Ele negou o processo democrático, mas ele nunca deixou de ser um grande patriota. Eu queria voltar a um ponto. O senhor se afastou do movimento integralista, o país caminhou para a redemocratização em 45. Que rumo tomou a sua vida política? Nessa ocasião, eu era membro do Conselho Administrativo do Estado. E quando deu-se a redemocratização do país, eu resolvi fundar um partido político. E o fiz ao lado de um grande político democrata de São Paulo, Marrei Júnior, que tinha sido um dos líderes do Partido Democrático, que foi o partido que veio fazer a luta contra o Partido Republicano antes de 30. O partido que eu fundei com Marrei Júnior chamava-se Partido Popular Sindicalista, PSP. E nós conseguimos alguns aliados, como por exemplo na Bahia ou no Ceará. Elegemos, aliás, um senador e por conseguir um senador, enquanto que e mais 7 deputados, enquanto que Adhemar de Barros, com o seu partido, chamado Partido Republicano Progressista, ele elegia apenas o deputado Café Filho no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Pois bem, diante do insucesso eleitoral dos nossos partidos, eu propus ao Adhemar, que eu então fiquei conhecendo, que fundíssemos os 3 pequenos partidos. O Partido Republicano Progressista, o meu partido Social Popular Sindicalista. O popular sindicalismo revela bem a minha tendência sempre no sentido da problemática social. E o Partido Agrário do Mário Rolim Teles. E da fusão desses 3 partidos é que surgiu o Partido Social Progressista, PSP, presidido por Adhemar de Barros e que tinha como vice-presidente o Café Filho e, em terceiro lugar, quem está falando neste momento. De maneira que a minha vida política tomou outro rumo, que foi o do social-progressismo. O que me ia levar, logo depois, a exercer o cargo, quando o Adhemar ganhou a eleição para governador de São Paulo, a ser secretário de Justiça em 1947. A figura do Adhemar de Barros é uma figura extremamente polêmica, controvertida. Como é que foi a sua relação como secretário e como colega de partido com o Adhemar de Barros? O Adhemar de Barros era um homem também muito controvertido e de difícil definição, porquanto ele tinha uma visão inegavelmente grandiosa da ação pública, da função pública, como demonstrou o fato dele ter construído rodovias como a rodovia Anchieta ou realizado obras como o do Hospital das Clínicas de São Paulo, que até hoje é o maior hospital do país. Mas, ao mesmo tempo, ele pecava porque não sabia realizar obras públicas sem ter uma certa participação indireta na sua realização, na sua execução. E isso se tornava, de certa maneira, incompatível com a minha maneira de ser. Razão pela qual eu sempre ocupei cargos por poucos meses. Eu fui secretário da Justiça apenas por 5 meses, porque não encontrei condição para continuidade. De maneira que é isso que eu posso dizer.
Adhemar de Barros tinha alguma visão de estadista e, ao mesmo tempo, comprometia essa sua atividade em razão de outros compromissos aos quais eu prefiro não fazer alusão maior. O senhor chegou a conviver com Luiz Carlos Prestes? Nunca tive contato com o Luiz Carlos Prestes, a não ser quando o Partido Social Progressista se uniu a Luiz Carlos Prestes em torno da candidatura, não é? Em torno da candidatura política do próprio Adhemar, que recebeu na última hora o apoio dos partidos comunistas. Eu preferi fazer abstração do meu anticomunismo visceral, né? Porquanto eu não ia negar, não ia recusar o apoio, o voto de quem na ocasião era fundamental. Mas devo reconhecer que quando secretário da Justiça eu tive que afrontar muitas lutas e encontrei por parte dos deputados comunistas um apoio transpessoal do maior significado. E foi nessa ocasião que me tornei grande amigo do então deputado Caio Prado Júnior, que além de mais nada, era um grande escritor cuja obra merece a nossa atenção e admiração. Professor Reale, o senhor talvez seja o brasileiro que tenha tido o privilégio de participar, de assistir, seja como testemunha, seja como protagonista, do maior número de acontecimentos da história contemporânea do Brasil. Como é que o senhor vê essa crise institucional crônica da qual o senhor participou e pelo menos assistiu como um assistente privilegiado? Eu posso dizer que nós somos politicamente imaturos. A grande crise do Brasil é a falta de cultura de nosso povo. O povo brasileiro, politicamente, não tem uma identidade consolidada. Essa que é a razão fundamental. É o motivo pelo qual as mutações se operam sempre à margem da vontade popular e sempre por uma liderança que impõe o seu poder e as suas opções segundo as circunstâncias que vão ocorrendo. De maneira que eu considero que até hoje nós temos esse vício, o vício de uma formação política incompleta, imatura. Gilberto Kujawski acaba de escrever um livro muito interessante sobre o Brasil, que ele chama Arquitetura Incompleta. Esta afirmação é mais válida ainda no que se refere à vida política. E então, os partidos políticos também não têm a devida consistência. Os partidos políticos são mais agregados de interesses do que, na realidade, uma concentração de valores e ideais em torno de um programa ou, pelo menos, de uma diretriz a ser seguida por um certo tempo. De maneira que, no meu modo de entender, se é possível responder à sua pergunta, que é muito complexa e difícil, nós podemos dizer que é a falta de embasamento político na massa popular a razão primeira do insucesso da vida nacional no plano democrático. E é, então, motivo pelo qual tudo é incerto e inseguro. Professor? Não. Professor, já que a gente está falando de instabilidade institucional, essa coisa toda, como é que o senhor analisa a intervenção militar de 64? Como é que o senhor se colocou em relação à intervenção militar de 64 e como é que o senhor analisa com a perspectiva do tempo? Bom, aí eu tenho que corrigir um pouquinho, porque a intervenção militar veio no segundo momento.
O que houve, na realidade, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, foi deixar o país em um estado de absoluta perplexidade. E quando subiu ao poder o João Goulart, inegavelmente esse não estava preparado para aquela missão. A solução dada naquele momento de um parlamentarismo que eu chamei de parlamentarismo brasileiro, talvez fosse uma solução adequada se tivesse, por exemplo, tido êxito a candidatura de Santiago Dantas. Se a candidatura de Santiago Dantas tivesse tido êxito, o cenário nacional teria mudado profundamente. Mas João Goulart não acreditava, tinha temor, como todo homem medíocre, ele tinha temor do homem inteligente, que era Santiago Dantas, com a sua capacidade, não apenas de conhecimentos, mas de realizações. De maneira que o governo de João Goulart ficou solto no espaço. E nesse momento houve uma penetração inegável do Partido Comunista. Eu me lembro de um artigo do Luiz Carlos Prestes, na Folha de São Paulo, focalizando a situação do governo de João Goulart, e dizia: o comunismo não está no poder, mas está perto dele. Ou está não perto dele, está ao lado dele. Para mostrar, portanto, como o comunismo tinha uma vinculação poderosa, havendo uma possibilidade de um golpe à maneira cubana no Brasil. E então, houve uma reação. Essa reação não foi militar, inicialmente. E nisso que está o grande erro na colocação do problema de 64. O meu filho, Miguel Reale Júnior, na época era estudante. Ele e outros estudantes promoveram um encontro singular e estranho entre Carlos Lacerda e Adhemar de Barros. Dois inimigos e adversários que se encontraram diante do perigo e do risco do Partido Comunista. E então, deste encontro de Getúlio com Adhemar de Barros, de Carlos Lacerda com Adhemar de Barros, é que surgiu uma tomada de posição de outros governadores, como, por exemplo, de Meneghetti, no Rio Grande do Sul, e de Magalhães Pinto. Magalhães Pinto veio depois, e no Paraná. Ney Braga, no Paraná. Posteriormente é que houve adesão do Magalhães Pinto, mas sempre à maneira mineira, sem ser uma tomada de posição positiva e clara, a não ser a revelar-se mais tarde, no momento do desfecho da Revolução. E aí é que aparece essa figura que se leva tão pouco em conta, a do general Mourão. Fala-se no movimento militar, pensando-se no Costa e Silva, quando quem desencadeou, na realidade, o movimento foi o general Mourão, que era o comandante da região militar de Juiz de Fora. O Mourão quem era? Mourão era o antigo integralista. Era um dos componentes daqueles jovens que formavam em torno de Primo Salgado. E depois, conversando com o Mourão, ele me disse: estava eu fumando o meu cachimbo, quando a minha mulher me diz: mas como é, Mourão, você não vai ouvir o presidente da República que vai visitar os marinheiros? E então eu caí em mim e fui ouvir no rádio o que estava acontecendo. E quando vi o presidente da República tomar aquela posição subserviente perante os marinheiros, eu disse: chegou a hora de tomar uma posição. E comuniquei-me imediatamente com o comandante de Belo Horizonte e
com o presidente, com o governador Magalhães Pinto, e resolvi desfechar a Revolução e marchar sobre o Rio de Janeiro. Entrei numa aventura. E foi nesse momento que o Exército aderiu. O Exército do Rio de Janeiro aderiu. E São Paulo também tomou posição com o general Cruel, que tinha ligações muito diretas com o Adhemar de Barros. De maneira que, quando se fala do movimento militar, é preciso ter todo o cenário presente e não apenas pensar naquele desfecho final que foi a nomeação do general Costa e Silva para uma junta militar na qual ele era o chefe e a imposição que ele fez do ato adicional. Costa e Silva, até aquele momento, não havia participado em nada que tivesse relevância e alto significado. Durante todo o tempo em que conspirei, notem bem, durante todo o tempo em que conspirei ao lado de Carlos Lacerda, de Adhemar de Barros e dos demais nomes que lembrei, jamais tive oportunidade de ouvir qualquer referência a Costa e Silva. E ele foi nomeado chefe da manhã, porque era a patente mais alta que estava no Rio de Janeiro. Mais uma vez nomeado para a chefia, ele se revelou um homem de capacidade decisória extraordinária, porquanto entendeu que devia tomar uma posição clara e definida, dando um rumo diferente àquele que deveria ser um processo democrático na visão de Adhemar de Barros e de Carlos Lacerda e dos demais, tomou um rumo de natureza militar. Herança, talvez, do antigo positivismo que veio passando por Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca e assim por diante, e que constitui e que parece ser uma constante em certos meios militares. E então, Costa e Silva apelou para o Carlos Medeiros, o jurista, para que fizesse um ato que resolvesse a situação. E Carlos Medeiros se lembrou de Francisco Campos, que é uma luz que sempre se acende quando há curto-circuito na democracia. Ou melhor, é uma luz que sempre se acende, e paradoxalmente, quando há curto-circuito na democracia. E Francisco Campos concebeu o ato institucional, que não era numerado, porquanto ia ter a duração apenas de 6 meses, para a escolha de um chefe militar e restabelecer o processo democrático. 6 meses ou um pouco mais do que isso, não tem bem presença aqui. Mas quando foi escolhido o general Castelo Branco para ser o primeiro presidente militar, infelizmente o Castelo Branco deu continuidade ao ato institucional, baixando o ato institucional número 2. E o 2 trouxe como consequência o 3, e o 3 o 4, e finalmente apareceu o tremendo ato institucional número 5, que consolidou por tantos anos uma solução antidemocrática. De maneira que talvez eu esteja aqui revelando alguma coisa que não seja do conhecimento comum, mas que representa a verdade histórica, tal como ela foi pessoalmente vivida por mim. A Constituição de 67, o senhor participou dela? Não participei da Constituição de 67. A Constituição de 67 foi um arrependimento do general Castelo Branco. Castelo Branco era, paradoxalmente, um democrata inegável, mas que praticou atos antidemocráticos também, por sua vez, incontestáveis. Mas ele se arrependeu de ter baixado o ato institucional número 2, e que
poderia levar a uma continuidade de regime de exceção. E então ele convocou os juristas da época, entre os quais não estava eu, para fazer uma Constituição de 67. A Constituição de 67, por conseguinte, surgiu como uma solução de emergência. E era uma Constituição bem feita, bem elaborada, sintética, na qual faltava apenas uma declaração de direito, como depois me disse Afonso Arinos de Melo Franco, quando fomos membros do Conselho de Cultura. Certa vez, conversando com Afonso Arinos, ele disse, o general Castelo Branco me consultou, ele era parlamentar na época, senador, se não me engano, e sobre a Constituição 67. E ele, Afonso Arinos, disse que nada tinha a observar, a não ser que faltava uma declaração fundamental de direitos, que foi às pressas escrita para compor a Constituição de 67. E depois deu-se o drama do Castelo Branco na escolha do seu sucessor, indo o presidente Costa e Silva. Foi com Costa e Silva que eu tive relacionamento para a revisão, para restabelecer a Constituição de 67, ou melhor, para rever a Constituição de 67. Por que razão isso? Porque Costa e Silva, apesar do seu sentido duro, apesar da sua orientação, por assim dizer, de natureza autoritária, ele queria pôr termo ao AI-5. Ele queria pôr termo ao AI-5 que havia sido baixado por ele. E então convidou um grupo de juristas para compor uma comissão. Comissão esta presidida pelo vice-presidente da República, Pedro Aleixo. E então é que foi feito um projeto de Constituição, para o qual eu fiz uma proposta, é que o ato institucional podia a qualquer tempo ser revogado por decreto do presidente da República, restabelecendo-se o regime democrático. E devo aqui declarar, por ser expressão da absoluta verdade, que Costa e Silva concordou com esse meu ponto de vista, declarando que um dos seus primeiros atos seria a revogação do ato institucional. Infelizmente, ele foi acometido de um mal súbito e a sua morte veio alterar completamente o rumo dos acontecimentos. Porque com a morte súbita de Costa e Silva, o nosso projeto de Constituição ficou prejudicado. E aquele capítulo especial de revogação desapareceu para o ato institucional continuar em vigor durante tanto tempo. Quem mais fazia parte dessa comissão? Quem fazia parte? Da comissão para revisar a Constituição. Dos que eu me lembro, fazia parte Temístocles Cavalcante, Carlos Medeiros, o ministro da Justiça da época, que era o meu antigo colega de turma da faculdade, o professor Gami Silva, e outros cujo nome, assim, de pronto, não me ocorre. E o presidente da comissão era, porém, o vice-presidente Pedro Aleixo. E depois, quando o poder acabou nas mãos do presidente Médici, que foi o presidente Médici que assumiu a presidência, ele o nomeou ministro da Justiça, como é que se chamava ele? Alfredo Busaid. Não, Justiça, chefe da Casa Civil. Doutor Leitão de Abreu. Leitão de Abreu. O Leitão de Abreu é que ficou incumbido, que fora incumbido antes de
Espera um pouco, aí estou dando um salto. Porque antes de Médici houve uma comissão. Houve uma comissão. Antes de Médici, é preciso levar em conta que eu tenho 91 anos e que de vez em quando há uma falha de memória. Há uma falha de memória. Com a morte de Costa e Silva, foi nomeada uma comissão. Uma comissão de generais. Uma junta militar. Uma junta militar. Não uma comissão. Uma junta militar que depois iria escolher o presidente Médici. Pois bem, essa junta militar incumbiu o professor Leitão de Abreu de dar uma redação à emenda constitucional de 1969. É chamada Constituição de 69. E, naturalmente, eliminando toda aquela parte que havia sido desejada por Costa e Silva no sentido de eliminar o governo de exceção. E, ao contrário, daí veio a Constituição de 69, que aproveitou em parte o nosso trabalho, menos aquela parte que punha termo ao regime de exceção. Compreendem? Esse ponto é muito importante para compreender-se o acontecimento futuro. E daí veio depois a eleição do presidente Médici e toda a sequência do governo Geisel e Figueiredo até chegar à reconstitucionalização do país. Eu queria voltar a essa comissão constitucional para a revisão da Constituição dos Militares, de 67, em função daquele artigo do Correio Brasiliense que trata do tribunalzinho, né, como Costa e Silva estava chamando, né, que participou o Gami Silva, o Rondon Pacheco, o senhor e quem mais? E Temístio Cavalcante, Beltrão, e que estava querendo acabar com a unidade, né? Separar os poderes, assim, executivo, legislativo e judiciário. Como é que o senhor viu isso? E essa reportagem, o senhor chegou a ler aqui agora? Eu não conheço essa reportagem, que me foi mostrada só agora e que saiu ontem, não é? Foi. Não sei nem que jornal foi. Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, não. Não sabia que o Costa e Silva se referisse a nós como um tribunalzinho, porque na realidade era uma comissão constitucional. E agora o que eu posso repetir é que essa comissão, que Costa e Silva tinha o propósito de pôr termo ao regime de exceção, voltando a uma Constituição que seria, essa sim, a verdadeira Constituição de 1969. E não aquela que depois passou a ter vigência, mas com eliminação da parte, por assim dizer, de caráter democrático. Agora, o senhor colaborou na redação de alguns documentos, esses atos institucionais, o senhor chegou a colaborar? Na redação de alguns atos institucionais? Não, nunca tive participação em nenhum ato. Felizmente, nunca tive participação na redação de nenhum ato institucional. Qual a apreciação que o senhor faz dos generais presidentes da República que se sucederam no poder desde 64 até 85? Bom, os generais foram Costa e Silva, ao qual já fiz referência, e sobre o qual já manifestei a minha opinião. Em seguida vem o general Médici. Eu não me lembro direito agora, não me ocorre agora o nome do chefe da junta comercial. Lira Tavares. General Augusto Lira Tavares, que era cunhado do Leitão de Abreu. Razão pela qual Leitão de Abreu recebeu, não, além de seus méritos pessoais de jurista, recebeu a incumbência de aproveitar, da medida do possível, do trabalho feito pela comissão a que pertenci. Compreende? Agora, depois veio o presidente Médici,
que é considerado o presidente responsável por todos os atos de violência e os maiores atos de violência. Eu tenho a impressão pessoal de que ele ignorasse a maior parte dos atos de violência praticados, porquanto, por seu temperamento, não me parecia que fosse capaz de dar cobertura a todos aqueles atos violentíssimos que foram praticados. Mas prefiro me omitir, porque não tenho nenhuma prova, nem pró e nem contra essa circunstância. Mas qual a apreciação que o senhor faz desses generais? Quem é que o senhor considera mais qualificado? Do ponto de vista do preparo, inegavelmente, o mais preparado deles era o general Ernesto Geisel, porque tinha e foi indicado, aliás, como o general mais dotado de qualidades intelectuais e culturais. Mas ele era um homem de uma digamos assim, seria difícil de caracterizar. Autocrata. De um espírito muito violento. E autocrata. A palavra talvez mais ajustada a ele seria essa, a de um autocrata. No sentido de querer impor sempre a sua vontade, como ele o demonstrou por ocasião, em 1977, quando ele quis fazer a reforma do Poder Judiciário, e esta foi recusada pela Câmara dos Deputados. Incontinente, ele decretou o recesso parlamentar e impôs, por emenda constitucional, a reforma por ele desejada. De maneira que era um homem que não compreendia determinadas atitudes. E aqui lembro um ato pessoal, um fato pessoal, que demonstra bem a natureza do seu espírito. Ele me convidou, como já o fizera o presidente Costa e Silva, para ser membro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu confesso, jamais tive vocação para juiz, ainda que da Suprema Corte. E declarei que tinha compromissos de ordem filosófica com o Instituto Brasileiro de Filosofia, que havia fundado e do qual era presidente, e com o compromisso do meu pensamento, com a minha vocação verdadeira de jurista e de filósofo. E enquanto que Costa e Silva o compreendeu e nada disse, ele, de certa maneira, respondeu: há certos cargos que quem é patriota não pode recusar. E eu respondi: cabe a cada um saber em que consiste o patriotismo. De maneira que, vejam bem, o tipo de homem com o qual nós estamos, ao qual nós estamos nos referindo. Eu o considero um homem extremamente prepotente em certas circunstâncias, de maneira que ele tornou mais difícil o exercício do poder até um certo momento em que ele percebeu, porque ele é um homem muito inteligente e muito perspicaz, ele percebeu que não havia condições para a continuidade do poder militar. E daí é que ele passou a uma solução que foi a escolha do general Figueiredo, que iria dar mais abertura. Ele dizia, o general Geisel, que o Brasil não tinha, o povo brasileiro não tinha preparo para conviver com a democracia. Ele pregava a tese de que a democracia no Brasil devia ser relativa. O senhor acha que ele tinha razão? Até certo ponto, sim. No sentido de que nos faltava um embasamento democrático, uma educação política, como eu acabei de fazer referência. Porém, ele se engana de um ponto de vista
é que a democracia não se aprende na escola. A democracia se aprende praticando-a na vida concreta eleitoral. Não há como educar um povo a não ser no processo democrático. Nós estamos vendo que o povo brasileiro hoje tem mais educação política do que tinha 5 anos atrás, no início do governo, ou 10 anos atrás, no início da Constituição de 88. É que o processo democrático, por si mesmo, é a maior escola de formação política, sobretudo agora com o rádio e a televisão. De maneira que o grande erro dele é que ninguém aprende a nadar, como dizia Hegel, com muita razão, ninguém aprende a nadar lendo um tratado de natação e sem ter a coragem de se lançar à água. Professor, eu queria saber... Deixa eu só fazer uma... O senhor acha que o Brasil ainda corre risco de intervenção militar, de golpe de Estado? Não creio. Não creio. Eu, quando fiz referência à educação política atual, é que exatamente eu sinto que nós temos hoje uma estabilidade tal que aquele mal positivista, da ditadura positivista, que ficou na origem da República, já não tem mais a força que tinha. Eu não acredito, de maneira alguma, num retorno a uma ditadura ou um regime de exceção. A não ser que surja algum acontecimento imprevisto de natureza universal. Mas na conjuntura e na situação atual, é improvável qualquer ruptura no processo democrático já conquistado pelo país. E esses movimentos, o MST, o próprio partido, o Partido dos Trabalhadores, como é que o senhor vê isso dentro da realidade brasileira, às vésperas de uma eleição? O Partido Democrata dos Trabalhadores é um partido que merece o nosso respeito, inegavelmente, por aquilo que ele já realizou e tem realizado em vários estados. Mas ele jamais terá jamais terá, pelas circunstâncias atuais, uma maioria parlamentar. De maneira que ele será sempre, na melhor das hipóteses, na hipótese de uma eventual vitória do Lula, ele poderá ter o poder executivo, mas não terá todo o poder. E muito menos terá o poder judiciário para fazer o que ele bem entende. De maneira que eu vejo a possível entrada do governo de um representante do Partido Trabalhista como uma experiência a mais a ser vivida, talvez, dessa nossa inconstante vocação democrática. Professor, eu queria só voltar a um ponto que eu considero importante. O senhor, ao lado de outras lideranças civis importantes, participou dessa conspiração que redundou no golpe de 64. Em que momento os senhores perceberam que perderam o controle do processo, que foi um processo que começou com essa conspiração civil, e por que os senhores perderam esse controle? Como eu escrevo no segundo volume de minhas memórias, que tem o título A Balança e a Espada, a Revolução de 64, antes de mais nada, foi uma revolução de governadores, que acabou sendo uma revolução de generais. E nós percebemos, diante das circunstâncias de força, aos poucos os governadores perceberam que o seu poder constitucional não podia fazer face à decisão militar tomada à sua revelia. Não, foi um fato consumado. Um fato consumado, puro e simples, que ninguém, diante do qual não havia como tomar posição. Eu me lembro quando o Odemar de Barros voltou do famoso encontro dos governadores com
o general Costa e Silva, quando este declarou: está terminada a sessão, os senhores podem voltar para os seus lugares e continuar nas suas atuações, porquanto cabe a nós, então somente a nós, a decisão suprema. Foi nessa ocasião, que se deu o conflito entre Carlos de Lacerda, que foi o único que protestou e saiu como que expulso da reunião. Só uma coisa sobre Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda é visto por boa parte dos analistas políticos como um homem que era um inimigo nato da democracia. O Carlos Lacerda é visto por muitos analistas políticos como um inimigo nato da democracia. Como assim? Porque conspirou contra Getúlio, que era o presidente eleito, conspirou contra Juscelino, conspirou contra Jânio. Não. Então, ele era um regime de exceção. Em 55, 56. Não, ele era. Abertamente. Que avaliação o senhor faz da atuação política? Não, jamais viria no Carlos Lacerda o inimigo da democracia. Ele era o inimigo da ideologia comunista, com a qual ele, durante um certo tempo, um seguidor. Mas depois ele percebeu que o que representaria de negativo o comunismo para o país, e tomou sempre uma atitude. Ele foi sempre adversário de duas coisas: da ditadura e do comunismo. Como poder classificá-lo como antidemocrata? Porque ele pregou o regime. Essa pintura do Carlos Lacerda como antidemocrata só pode ser mais uma criação do esquerdismo nacional, que às vezes se diverte em inverter os valores históricos. O Jânio Quadros, o senhor chegou a ter algum contato, a conhecê-lo? Quase pouco, foi uma figura histórica com a qual quase que não tive contato e sobre o qual posso ter uma opinião, mas que é pessoal. E o Juscelino? Qual a sua opinião sobre Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek era o homem que teve a compreensão de qual seria a democracia possível no país. E isso lhe valeu muito, porquanto ele atuou sempre aceitando uma aposta, a aposta do bom vencedor. E então, eu acho que ele teve uma mineirice de grande êxito. O mineirismo é uma qualidade rara que deve ser posta em evidência. E, inegavelmente, Juscelino soube tirar proveito dessa sua confiança que inspirava. Ele inspirava muita confiança na nação e soube, com isto, realizar uma obra extraordinária que, infelizmente, não teve continuador. Já falando em presidentes e ex-presidentes, Tancredo Neves. Tancredo Neves, eu não tive também maior contato com o Neves, porque eu residido em São Paulo e perdido nos meus estudos filosóficos na última fase da minha existência, eu não tive contato, a não ser com Tancredo Neves, a não ser naquele momento em que ele afrontou a candidatura perante o colégio eleitoral. Naquela ocasião, eu examinei como jurista, e esse eu considero um dos momentos culminantes da minha vida como constitucionalista. Eu examinei os poderes do colégio eleitoral e sustentei a tese de que o poder de incompatibilidade não se projetava. Quer dizer, ou seja, que se me lembro a matéria, que é tão pouco. Era a fidelidade A fidelidade. Isso, o voto, exato. Que o voto, que a obrigação da fidelidade partidária não atingiu com os leis eleitorais. Que a fidelidade partidária era constitucionalmente válida apenas no seio do Congresso.
e não se estendia ao colégio eleitoral, que tinha outra natureza jurídica. Razão pela qual eu recebi de Tancredo Neves um telegrama que eu guardo com muito carinho, agradecendo essa tomada de posição que foi decisiva para a sua eleição. Como é que o senhor viu o processo de transição do regime ditatorial, do regime militar, para a restauração do poder civil? Como é que o senhor viu a ascensão do José Sarney em razão do impedimento por doença e morte? Sim, mas antes disso eu prefiro lembrar uma outra participação minha, que foi com o ministro da Justiça do presidente Figueiredo, Petrônio Portela. Petrônio Portela convidou-me para assessorá-lo na elaboração de uma emenda constitucional destinada exatamente à abertura democrática. E eu, que sou geralmente aprontado como integralista, porque me puseram nas costas o nome de integralista e daí por diante não se pensa em mais nada, não é? Eu tenho uma colaboração fundamental e escrevi vários projetos, várias opções possíveis, e elas serviram para a abertura democrática que depois sobreveio. É uma das minhas vaidades. A vaidade não é própria só das mulheres. Os homens velhos também são vaidosos. Naturalmente vaidosos. O que o senhor considera? De maneira que quando houve essa passagem, não me foi surpresa, porque havia trabalhado para o seu advento. Para o seu advento. Não é? Eu queria... Eu queria dizer também. Deus, mulher. Não, eu queria uma opinião do senhor assim, com relação à Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Se ela ficou muito além da realidade brasileira, qual é a sua opinião a respeito? Bom, eu tenho escrito muito sobre a Constituição de 88, não só em livros como em pareceres. A Constituição de 88 foi uma grande ilusão democrática, dando um passo, pretendendo transformar em democracia algo só pelo fato de ser declarado pelo Congresso. De maneira que a Constituição de 88 se perde naquilo que eu chamo o totalitarismo normativo. A democracia implica na renúncia de certos valores que devem ser deixados à liberdade de escolha. Quando, ao contrário, se quer determinar tudo na Constituição, acaba-se num totalitarismo normativo. É o mal da Constituição de 88. E que ela se expõe sobre tudo e não deixa lacuna para a liberdade e para a ativação partidária. Este ponto é muito importante. Momento para o Brasil ficar consolidado do ponto de vista democrático. Que tipo de iniciativa é fundamental para equilibrar os poderes? Que tipo de iniciativa o senhor considera fundamental para o Brasil se consolidar definitivamente? Eu tenho a impressão que o Brasil não está precisando de reforma constitucional tão importante como a reforma política. A crítica que eu tenho feito à reforma que tem sido feita é a preterição daquela que devia ter sido a primeira, a reforma política. Porque se tivesse havido a reforma política, por exemplo, com o voto distrital misto, e outras decisões desse tipo, com a implantação de um neoparlamentarismo ou de um presidencialismo parlamentarizado, ou coisa que eu valha, porque seria difícil explicar aqui. Se tivesse sido feita a reforma política, o governo não teria sido obrigado a ceder tanto às pressões e às convicções partidárias. Porque, infelizmente, nós vimos que o presidente Fernando Henrique
muitas vezes foi obrigado a ceder diante das composições do PSDB, PMDB, PFL e assim por diante. De maneira que a reforma política devia ter sido a primeira a ser feita para assegurar maior equilíbrio. A reforma política é aquela que me parece fundamental. E é nesse ponto que eu tenho receio da vitória do PT, porque o PT jamais faria a reforma política para prosseguir, para preservar o seu poder de mando. Eu não sou contra o PT, pelo PT, mas pelas consequências que poderão surgir em razão da reforma política que eu considero absolutamente urgente. E o que o senhor considera relevante a respeito da sua atuação universitária? A minha atuação universitária é essencial da minha vida, de maneira que eu estava sentindo um pouco a falta disso, porquanto o meu maior orgulho político foi ter sido reitor por 2 vezes, porque foi nessa oportunidade que eu pude exercer por mim mesmo e deliberar por mim mesmo e poder executar aquilo que eu achava indispensável para a juventude e para a cultura nacional. De maneira que eu me orgulho de ter sido reitor em 1949, quando implantei o ensino noturno em São Paulo pela primeira vez e com repercussão em todo o país, quando criei os campos universitários no interior do estado e não ficando tudo concentrado na capital, quando criei, por exemplo, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, queria se transformar num dos centros científicos mais importantes do país. E depois, em 1969, 83, quando realizei a reforma universitária básica e implantei praticamente essa reforma, pondo termo às cátedras para criar os departamentos universitários, numa visão democrático-cultural, que foi da maior significação para a vida brasileira. E lamento que, após tantas realizações universitárias de vulto, tenhamos caído numa situação de crise, como aquela que nós estamos vivendo, em que, a pretexto de diferença de vencimentos, os estudantes e os professores se acham em greve. Eu queria também falar de uma outra atividade que o senhor exerceu. O senhor quer tomar um pouco d'água? Só para dar uma... Nós estamos demorando, mas nós estamos encerrando. O senhor participou durante 15 anos do Conselho Federal de Cultura, né? E como é que foi a sua atividade? O senhor teve contato direto com a censura? Como é que foi a sua experiência? A minha experiência foi, depois da minha vida universitária, a minha vida mais importante, o meu período de vida mais feliz, foi durante os 15 anos do Conselho Federal de Cultura, ao lado de personalidades como Gilberto Freire, Afonso Arino de Melo Franco, Pedro Calmon e assim por diante. De maneira que era um grupo que tinha, na realidade, bem a consciência do que havia de necessidade, de necessário para implantar no país um programa de vida que fosse, na realidade, adequado ao país. De maneira que eu considero esses 15 anos no Conselho Federal de Cultura que vem iluminar a minha vida e dar-lhe sentido. E a academia? Bom, a academia não podia ser esquecida, evidentemente, porquanto eu sou hoje o segundo acadêmico mais antigo do que eu, somente Josué Montello, que entrou há muitos anos antes
da minha entrada, que foi em 75. Mas depois de 75, não houve acadêmico mais antigo. Eu sou o segundo depois da morte de Barbosa Lima, eu sou o segundo. Não em idade, mas antiguidade, na entrada na academia. A academia é algo de substancial na vida brasileira. Eu compreendo o interesse que há quando surge uma vaga na academia, porquanto nela se pode realizar um destino. Tanto se pode passar a academia em branca nuvem, como nela realizar algo de significativo para o país. Eu tenho consciência que, como acadêmico, apesar de não poder ter participado pessoalmente, semanalmente, às reuniões da academia, continuei assumindo uma responsabilidade. A responsabilidade de pôr o Brasil em um diálogo universal. Como é que o senhor, com a sua experiência de reitor em 2 oportunidades, uma velha experiência de cátedra, de professor universitário, como é que o senhor vê a crise da universidade brasileira? O senhor não pode desconhecer que ela existe. Sim, é claro. Ela não só existe, sei que ela existe, como ela tenho lamentado. Eu acho que tem havido muitas aspirações indevidas neste momento. No momento de crise econômica que nós estamos vivendo e estamos imersos. Quando o operário é obrigado a contentar-se com um salário mínimo ridículo, eu não posso compreender que um professor se possa queixar dos vencimentos que ele percebe. Tudo tem que ser olhado no seu contexto global e geral, de maneira que a responsabilidade do professor é, em primeiro lugar, perante a cultura, e, em segundo lugar, perante os seus interesses. Eu não estou pretendendo que a minha aposentadoria seja alterada. Eu me conformo com o congelamento da minha aposentadoria durante esses 8 anos, porquanto é verdade que eu continuo na minha atividade profissional, que é bastante compensatória, mas ainda que essa não houvesse, eu tenho consciência que não faria greve. A greve é um direito do trabalhador, mas não pode ser estendida a quem presta um serviço fundamental para a formação do espírito. Só uma última pergunta para encerrar. O que mudou do Miguel Reale integralista para o Miguel Reale de hoje? Eu digo que não mudou nada, porquanto fui integralista com dedicação e espírito público. E essa dedicação e espírito público nunca me abandonou. Brilhante, da turma. Ótimo.